militares federais, deixando rastro de morte, rastro de destruição, rastro de sangue e impondo principalmente a lei de silêncio e o medo. Em qualquer circunstância que a polícia venha a localizar a quadrilha do Valdetário Benevides, eles sempre estarão muito bem armados. Os novos cangaceiros. É assim que são tratados os bandos criminosos que atacam as cidades do interior, do norte e nordeste do Brasil. Eles assaltam e matam o que encontram pela frente. Não hesitam em matar. E isso é uma característica de todos os integrantes dessa quadrilha. O acusado de ser o líder da quadrilha é este homem, José Valdetário Benevides Carneiro, 44 anos. Antes de se tornar um criminoso, Valdetário era um pacato mecânico de automóveis no interior do Rio Grande do Norte. A oficina de Valdetário ficava em Caraúbas, uma cidade a 320 quilômetros de Natal. 1979. Valdetário tem 20 anos. A oficina dele é considerada uma das melhores da região. Entre os clientes estão integrantes da família Simeão Pereira. É bom mecânico, pessoa calada, calma. Ele não era de beber. Ele não, que eu saiba, eu não sei se ele bebia, não. E briga também, nunca se meteu em briga? Não. A família de Valdetário, os Benevides Carneiro, era famosa na região por uma série de crimes. Aos 20 anos, Valdetário foi preso acusado de roubar um carro. Ele jurava ser inocente. 4 anos depois, Valdetário sai da prisão e segue os passos da família. Segundo testemunhas, ele mata o homem que o acusou. Ele assassinou o dono da Pampa, parece um filho e um segurança que estava lá em São Bento, na casa deles. Mas daí pra frente, aí começou a polícia a perseguir ele, né? Seguindo, e ele foi entrando na vida dos bandidos mesmo. Aí começou a arranjar os colegas, começou a fazer assalto de banco. A partir da hora que ele mata autoridades, mata policiais, mata pessoas comuns, pratica resgate, ele se julga um poder paralelo. Ele se acha uma pessoa acima de tudo, acima do poder, acima da lei e capaz do que vier pela frente. Valdetário tem um ídolo e é nele que a quadrilha se inspira para as ações violentas. Eles são admiradores do cangaço e tem uma certa, quase que uma adoração pelo Lampião. Por conta disso, eles agem igualzinho. Dezembro de 1999. Cidade de Augusto Severo, interior do Rio Grande do Norte. O bando invade uma agência bancária. Os seguranças são apanhados de surpresa e não conseguem reagir. A quadrilha se escondeu numa fazenda da região. Um vaqueiro empregado de uma fazenda vizinha estranhou o movimento de carros importados e chamou a polícia. Os assaltantes conseguiram fugir e Valdetário jurou vingança. Eles entenderam que se o médico, como patrão do vaqueiro, não impediu o vaqueiro de fazer a denúncia, logo ele estava de acordo com aquele procedimento. Razão esta que eles prometeram matar o doutor João Pereira e realmente o fizeram. Este homem médico, João Pereira, era o dono da fazenda, muito popular na cidade de Caraúbas. A família de João conhecia a família de Valdetário há muitos anos. O médico João e os irmãos dele frequentavam a oficina mecânica de Valdetário. Mas isso não foi o bastante para evitar a morte do vaqueiro que denunciou o bando à polícia. A quadrilha de Valdetário não admitia ser contrariada. Em poucos dias pegaram o vaqueiro não aguentou, descobriu tudo, né? – 6 de dezembro de 1999. O vaqueiro é assassinado. Mas para o bando a vingança ainda não está completa. Novas mortes virão.
Várias ameaças, ele ligava para ele direto, né? Que ia matar ele, que ia matar ele, aí ele foi com 18 dias, o mataram. 23 de dezembro de 1999. Depois de realizar um parto, o médico João Pereira, patrão do vaqueiro morto, volta para casa com as assistentes. 11 horas da noite. Na frente da casa da enfermeira, o médico dá uma parada. É o que os bandidos esperam para atacar. O médico consegue entrar na casa, mas não escapa da fúria de Valdetário e seu bando. Tiros de pistola, de AR-15 e 12, escopeta. A enfermeira Valquíria da Cunha, de 31 anos, morreu na hora. O corpo de João Pereira foi encontrado com quase 50 tiros. Centenas de pessoas foram ao velório. A cidade de Caraúbas parou. Valdetário telefonou para uma rádio, confessou o crime e ameaçou o resto da família. Ouça a gravação. Simeão são tudo é ladrão, caba de pé sem vergonha. Só tem um homem na família de Simeão, viu? Que é doutor Aguinaldo, mas o resto tudo é ladrão, safado, é pirata. Valdetário prometia a guerra. Disse que só não atacaria Aguinaldo Pereira, o irmão da vítima. Aguinaldo era prefeito de Caraúbas e queria a paz. Violência da minha parte jamais, da minha família jamais. Irei controlar. Mas eu quero que o caso seja esclarecido. Se possível, trazer a Polícia Federal. Seis meses depois, a Polícia Federal prende Valdetário na cidade de Monteiro, na Paraíba. Ele está desarmado e acompanhado de uma namorada. Fizeram processo aí contra mim e é isso mesmo, a justiça é assim. E depois eu vou provar minha inocência. Eu vejo como um bandido irrecuperável. A Polícia Federal também conseguiu prender Francimar Benevides Carneiro, o Cimar, primo e braço direito de Valdetário. Os dois foram levados para uma penitenciária de segurança máxima no Rio Grande do Norte, mas não ficaram presos de muito tempo. Como todo bando organizado, eles fizeram uma previsão, tem os contatos deles mesmo, porque eles têm apoio de todos os segmentos da sociedade, e no dia marcado compareceram ao presídio com uma caminhonete, com mais ou menos umas 15 pessoas, todos armados. Madrugada de 4 de novembro de 2000. Os guardas penitenciários não conseguem combater o armamento pesado dos bandidos.
quadrilha resgata o chefe Valdetário. Junto com o Valdetário, Simar e mais 30 presos fogem. Integrantes de uma quadrilha perigosa do oeste do estado chegaram pelos fundos do presídio de segurança máxima em 2 caminhonetes. Armados com metralhadoras giratórias, fuzis AR-15, pistolas e granadas, já chegaram atirando. Desde que Francimar e Valdetário foram presos, a rotina em Alcaçuz foi alterada. Quase que semanalmente havia ameaças de invasão para resgatar a dupla. Elas finalmente se confirmaram. Mesmo porque eles são muito bem organizados. Eles têm uma equipe de bandidos que cuida do armamento. Ele tem uma outra equipe que cuida do levantamento das instituições para que eles possam fazer o roubo com certa segurança. E eles têm uma equipe linha de frente que é chamada equipe de execução. A equipe de execução do Valdetário é uma equipe disposta. São homens que vão pro tudo ou nada. Valdetário solto, Aguinaldo, irmão do médico assassinado, foi reeleito para a prefeitura. Um novo confronto parecia inevitável. Veja o que Aguinaldo disse numa audiência na prefeitura. Eu estou aqui, mas estou com medo. Não está nada fácil para mim. Não sei o que é que querem me matar. Já disse no rádio, já disse nos jornais. Se querem ganhar a prefeitura, que ganhem o voto. Para que me eliminar? Foi o que eu fiz de mal. Quero terminar e ir embora dessa terra para continuar vivo. Mas dizer que eu vou embora daqui. Mas levo dentro. Com o passar do tempo, Aguinaldo percebeu também que poderia ser assassinado. E passou então a andar com 16 seguranças e mudou-se para a cidade de Mossoró, a 100 quilômetros de Caraúba. Diante das ameaças, o prefeito Aguinaldo Pereira pouco tem aparecido na cidade. Ele anda cercado de seguranças e nas últimas semanas tem dado apenas um dia de expediente. Com a possibilidade de um confronto entre as duas famílias, o patrulhamento das ruas foi reforçado. A polícia já definiu uma estratégia para evitar mais mortes violentas na cidade. A quadrilha também desconfiava de que o doutor Aguinaldo Pereira passava informações sobre a ação do bando para as polícias, especificamente para a Polícia Federal. Isso, com essa convicção, o Valdetário, que já é sanguinário por excelência, não pensou 2 vezes. Vamos passar para um terceiro milênio. Basta de tanta violência, basta de tanto derramamento de sangue. São 2 famílias que estão sofrendo hoje. Povo de Caraúbas, 7 de novembro de 2001, mais uma noite de crime. 9 horas. O prefeito Aguinaldo inaugura mais uma obra. É a estação de tratamento de água da cidade. E foi avisado de manhã que os homens estavam na região, iam matar ele nessa noite, mas ele não acreditava. Disse, não, ele não mexe comigo. Valdetário e a quadrilha estão à espera. A ameaça vai ser cumprida. O prefeito Aguinaldo está com pressa. Ele quer voltar para casa para assistir a um jogo da seleção brasileira. No próximo bloco. O prefeito Aguinaldo cai numa emboscada a caminho de casa. E ainda, ele diz que tinha motivos para atirar em adolescentes dentro de um ônibus escolar. E estes são os foragidos mostrados no programa desta semana. José Valdetário Benevides Carneiro e Arivone Gonçalves da Silva, o baleado. 10 horas da noite. Distraídos com o prefeito, ninguém percebe a caminhonete que se aproxima. O segurança que dirige é o primeiro a ser morto. Com o motorista baleado, o carro do prefeito se desgoverna. A quadrilha espera o carro bater. Com a batida, a mulher do prefeito, o caseiro e um segurança são lançados para fora do carro. Preso pelo cinto de segurança, Aguinaldo não consegue escapar da fúria de Valdetário.
Foram mais de 100 tiros, todos de armas de grosso calibre, pistolas, metralhadora e até fuzil AR-15. A carreira política do prefeito de Caraúbas, reeleito para o segundo mandato, foi interrompida numa emboscada na RN-117, a 13 quilômetros de Mossoró. Além do prefeito Aguinaldo e da mulher dele, também foram executados os soldados da PM Ronaldo Rafael da Silva, de 31 anos, e Cláudio Pereira do Nascimento, de 27, e o caseiro Everlândio da Silva, de 26. A morte de Aguinaldo foi tão violenta que o legista não conseguiu contar o número de tiros que atingiram o prefeito. Este homem, acusado de ser um dos assassinos do prefeito Aguinaldo, era conhecido como Galego. Mas ele também se chamava Aguinaldo, em homenagem ao prefeito, que era médico e fez o parto da mãe dele. Depois de cumprir a vingança, Valdetário voltou à atividade principal da quadrilha, os assaltos a bancos. Numa nova ação, ele e o bando sitiaram a cidade de Macau. Os policiais que faziam a guarda da entrada da cidade foram os primeiros rendidos pelos ladrões. O circuito de TV que filma quem chega e sai da ilha foi quebrado. Os assaltantes ficaram com a fita. 4 de junho de 2002. Depois de entrar na cidade, os assaltantes se dividem e conseguem render toda a polícia. Eles efetuaram um roubo na agência da Caixa Econômica Federal, do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, enquanto a cidade inteira estava rendida e sob o domínio deles. Inclusive, no caso da Caixa Econômica Federal, eles chegaram a aguardar a programação da abertura do cofre forte, que não abre de imediato. Valdetário e baleado não hesitam ao ver o carro da polícia. O delegado é atingido e morre na hora. O delegado Robson Lira, 43 anos, morreu com um tiro e o policial que dirigiu o carro foi socorrido gravemente ferido. Depois de quase 2 horas de horror, a população de Macau viu a quadrilha sair da cidade tranquilamente. Um bando de mais de 10 homens armados assaltou os 3 bancos de Macau. Eu vi a movimentação dos bandidos, né? Com a R15, levando 3 reféns ali, colocando ali ao lado da caixa. E depois a sequência de tiros. Foi muito tiro mesmo, que eu nunca pensei na minha vida que uma R15 vinha disparar tantos tiros daquela forma. O assalto em Macau provocou a reação das polícias do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí e Alagoas. Juntas, elas começaram a perseguir Valdetário e a quadrilha. 20 dias depois, houve o primeiro confronto. – 24 de junho. Escondidos numa chácara, Valdetário e o bando são surpreendidos com a chegada de mais de 100 policiais. Depois de trocar tiros com a polícia durante toda a madrugada, a quadrilha conseguiu fugir. Perseguidos sem descanso, os bandidos se escondem no meio do mato. Mas desta vez nem todos conseguem escapar.
Francimar Benevides Carneiro, Simar, Aguinaldo Benevides Carneiro, galego, e Almir José da Costa, paraguaio, foram presos. Daqui a pouco. A polícia descobre em Pernambuco o quartel-general da quadrilha. Veja também, ele confessa ter usado uma tesoura para matar um amigo em Porto Alegre. E esse Neiro e Arivone Gonçalves da Silva, o baleado. Na mesma época, a polícia descobriu o quartel-general da quadrilha, onde guardava os armamentos, na cidade de Caruaru, no interior de Pernambuco. Na casa, a polícia encontrou fuzis utilizados pelas Forças Armadas, todo tipo de munição, disfarces e até uma metralhadora calibre .50. O dono da casa era Carlos Henrique Loreto da Mota, o Piteco. O Piteco estava sendo investigado por tráfico de drogas, mas a polícia descobriu que ele era responsável pela ramificação da quadrilha em Caruaru. No mês passado, o Piteco foi cercado pela polícia. Para evitar a prisão, ele se matou. Tudo isso demonstrando que ele realmente dava um suporte muito grande a essa quadrilha, tanto no tocante ao fornecimento de veículos roubados, como também escondendo os integrantes da quadrilha e seu armamento em sua residência, não é? Como participando até da própria ação, nos assaltos em alguns casos. Já fui ameaçado, já deram um tiro em mim também, na vaquejada. Inclusive eu sou um dos alvos dele para morrer a qualquer hora. Nós adorávamos demais eles. Eles eram tudo para nós. Mas é isso mesmo, né? Não tem mais volta, né? É uma ferida sem cura. Essa não tem mais cura para nós. A gente tentar levar o barco do jeito que está indo, né? E daqui para frente a gente tocar de novo. E eu vou tentar fazer o que não puderam fazer em Caraúbas. Vou tentar fazer. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de José Valdetário Benevides Carneiro, 44 anos, e o cúmplice dele, Arivone Gonçalves da Silva, o baleado, 34 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2543.